A paz do Senhor, amada igreja, amado irmão e irmã, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. Que Deus fale conosco nesse final de tarde, início de noite, onde o tempo começa a esfriar e começa a ficar um ventinho, né, um arzinho bem gelado, mas muito gostoso, e Deus vai esquentar os nossos corações. Eu gostaria de usar como tema da palavra de hoje a seguinte frase: todos temos uma Sara em nossas vidas. Não que essa palavra está dedicada exclusivamente às mulheres, mas eu gostaria de elencar a importância da mulher de Deus, a importância da mulher na igreja, na nossa casa e da nossa família. Se você buscar na história do mundo, você vai encontrar muitas mulheres que deixaram um legado, deixaram uma marca, assim como na palavra de Deus. Mas eu quero primeiro exemplificar sobre a história de uma mulher, de uma jovem, de uma menina chamada Anne Frank, que faleceu em 1945, aos 15 anos de idade. E a vida dela está descrita num diário, um diário chamado Anne Frank. Diário esse que é conhecido pelo mundo, e ele simboliza as atrocidades ocorridas na Segunda Grande Guerra. O diário de Anne Frank revelou ao mundo as histórias mais desumanas dos últimos séculos. E infelizmente, temos visto esta história sendo repetida, se repetindo nesta guerra absurda entre Rússia e Ucrânia. Mas voltando, eu queria falar dessa família judia de Anne Frank, que viveram na Alemanha, né, no início da sua adolescência, quando criança, mas teve que mudar para a Áustria para poder fugir das atrocidades de Hitler da Segunda Guerra. E através do seu diário ficou relatado os acontecimentos dos seus últimos dias de vida. Seu pai, que foi o responsável pela publicação do diário, porque ele foi o único sobrevivente daquela família de 8 pessoas. Diz a história que em 9 de julho de 42, para não serem presos, a família de Anne Frank se mudou para um esconderijo nos fundos da fábrica onde seu pai trabalhava. Diz a história que em 1944, o esconderijo onde estava a família de Anne Frank foi descoberto pela Gestapo, pelos soldados nazistas, e eles foram levados para a prisão e deportados para Auschwitz, que era um campo de concentração na Polônia. E diz que Anne Frank e a sua irmã foram levados para um outro campo de concentração perto de Hannover, na Alemanha, e uma epidemia de tifo matou vários prisioneiros, inclusive a irmã de Anne e inclusive a Anne com seus 15 anos de idade. E diz que o diário de Anne Frank foi encontrado na fábrica, no local onde eles estavam escondidos, pelas secretárias que trabalhavam naquela fábrica. E esse diário foi entregue ao seu pai, Otto, que foi o único sobrevivente de 8 pessoas. E esse diário foi traduzido em 30 idiomas diferentes. E o seu livro, né, ganhou notoriedade no mundo inteiro. Inclusive, foi feito um filme, né, relatando a história de Anne Frank, do que ela passou, do que a sua família passou. Hoje, o local onde eles se escondiam tornou-se um museu, né? E as pessoas podem até visitar e conhecer. Mas vale a pena pesquisar e conhecer um pouquinho mais dessa mulher corajosa, dessa menina, né, corajosa, que teve sua vida ceifada por uma atitude de homens, né, de uma guerra absurda. E a Bíblia? Eu quero citar na Bíblia de uma grande mulher também, de Sara, ou Saraí. Essa mulher que também teve um diário publicado, mas pelo Senhor, escrito pelo Senhor, não pelos homens, mas por Deus, porque ela foi uma mulher de muita importância para o Senhor e para nossas vidas. A palavra está descrita em Gênesis 18, do versículo 9 ao versículo 14, a qual eu convido você, se possível, é claro, a faça a leitura juntamente comigo. Diz assim a palavra de Deus: disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? Isso os anjos do Senhor. E ele disse, Abraão, ei-la aí na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por esse tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava à porta da tenda, que estava atrás dele.
e eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade darei à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Amém. Primeiro, Sara, o nome Sara significa líder ou princesa. Sara era uma mulher formosa e de caráter. Ela era linda e bela, que a provocou até a cobiça de reis. Mas era uma esposa leal, era uma esposa correta, que não cedeu ao seu medo. Ela enfrentou o seu medo. E seu maior sofrimento era de não ter filhos durante a maior parte da sua vida. E a sua maior alegria foi ter dado à luz a Isaque, o filho da promessa, aos 90 anos de idade. 90 anos de idade. Então vamos aprender através da história. Não vamos falar de Abraão, vamos falar de Sara. Da história de Sara e os relatos bíblicos, a importância da mulher cristã, da mulher sábia, da mulher de oração em nossas vidas. E eu tenho certeza de que encontraremos no aprendizado dessa palavra muita singularidade com as nossas vidas, com a sua vida. Sara tinha 65 anos quando partiu em viagem junto com seu marido Abraão a uma terra distante e desconhecida. Deixou para trás a sua terra natal, deixou para trás a sua família, o seu conforto, os seus amigos e grande parte da sua história. Por quê? Porque fez isso em obediência ao Senhor. E ela caminhou com uma única certeza: alcançar a promessa do Senhor, da promessa prometida por Deus, em direção a Canaã, em direção à terra prometida. Deus prometera a Abraão e a Sara e a sua descendência as promessas de Deus sobre nossas vidas, é sobre nossas famílias, é sobre nossas gerações futuras. E a promessa de Deus não se limitava apenas a um filho, mas a toda uma grande nação, de um grande povo, muito numeroso, assim como as estrelas do mar, as estrelas dos céus, e as areias do mar. A promessa de Deus a Abraão seria que ele seria um pai de uma grande nação. E certamente a promessa de Deus sobre a vida de Sara seria que ela seria uma mãe de uma grande nação. Aos olhos de Sara parecia ser algo impossível de se conquistar, de se alcançar, já que ela era uma mulher já de idade avançada, uma mulher que era infértil, impossibilitada de dar à luz a uma criança. E os anos foram passando desde a promessa de Deus, e ela aguardava, ansiosa pela promessa, pelo filho a qual Deus havia lhe prometido. Mas ela também tinha seus medos, também tinha suas dores, também tinha suas tristezas. E a Bíblia relata como se fosse um diário da vida de Sara, dessa mulher corajosa, dessa mulher forte, que diante daquele cenário, diante daquela situação, daquela demora pelo coração dela, de Deus trazer a resposta, ela resolve então ajudar ao Senhor. Para e pensa, isso acontece também com nossas vidas às vezes. Ela resolveu dar uma forcinha e acelerar a promessa de Deus. E como se Deus precisasse de uma forcinha, como se Deus precisasse da nossa ajuda, como se Deus precisasse de algo da nossa parte. E ela teve então uma grande ideia, uma genial, fantástica e simples e prática ideia. Ela chama seu marido e lhe dá carta branca e autorização, permissão para que ele se deite com sua serva, escrava egípcia Agar, para que fosse concebido ao filho, e daria à luz então a um filho gerado pelo seu marido com outra mulher, com seu consentimento, e aos seus olhos seria o filho da promessa, mas não seria da vontade do Senhor. Porque Deus poderia ter esquecido os diversos compromissos dele, segundo poderia ter passado na cabeça dela, mas certos
que alguns momentos da nossa vida, Deus nunca vai se esquecer, mas o desespero e a ansiedade daquela mulher de ter um filho, de ter a promessa realizada, a fez tomar uma atitude, a fez fazer algo como se tivesse sendo feito segundo a vontade do Senhor. E nós agimos assim, agimos muitas vezes erroneamente. Aos olhos de Sara, aquilo que foi feito era para que a palavra se cumprisse, porque a idade estava passando, o tempo estava passando, e parece que a promessa de Deus não chegava. Acontece em nossas vidas, nós vemos o tempo passar, e parece que a promessa de Deus não chega sobre nossas vidas. Deus não a condenou pelo seu ato, Deus não a acusou pelo seu ato, Deus não apontou para ela pelo seu ato. Porque Deus entende, Deus compreende, Deus sabe das nossas limitações e das nossas fraquezas. Essa passagem não significa que Deus está dizendo, pode fazer igual eles fizeram. Isso é um relato de uma história, de um acontecimento de época. Que havia uma outra situação em que Cristo ainda não tinha vindo para cumprir a lei. E diz que então a palavra que certo dia o Senhor apareceu para Abraão enquanto ele estava sentado à entrada da sua tenda. E o anjo do Senhor pergunta a Abraão onde estava a sua mulher Sara. E Deus estava a provar e a sondar o coração de Sara, assim como Deus está provando e sondando o nosso coração. O Senhor que tudo conhece, o Senhor que tudo sabe, o Senhor que sonda nossas vidas. Quantas dúvidas, questionamentos, medos, temores temos guardados dentro de nós, assim como Sara tinha guardado dentro do seu coração, dentro da sua vida. Não é diferente. Não é diferente ontem, não é diferente hoje, não vai ser diferente amanhã. Nós temos medos, nós temos dúvidas, nós temos preocupações, queremos ajudar a Deus para cumprir a sua promessa em nossas vidas. Deus não precisa da nossa ajuda. Nós precisamos, sim, da ajuda do Senhor. E o versículo 10 diz assim, e disse, certamente tornarei a ti, por este tempo da vida. Ou seja, Deus está afirmando, eu vou retornar e vocês ainda vão estar vivos. Vocês ainda vão estar com vida. E Sara, tua mulher, terá um filho, porque essa é a minha promessa. Ou seja, veja que Deus está afirmando, Deus está renovando a sua aliança para a vida daquela mulher e daquele homem. Mais importante para a mulher, porque ela que conceberia ao filho, uma mulher em idade avançada, sem filhos, ela tinha já uma mágoa, uma tristeza dentro do seu coração, muitas dúvidas do que poderia acontecer, mas o anjo do Senhor havia renovado naquele instante uma promessa de Deus. Muitas vezes precisamos que Deus renove sobre nossas vidas a sua aliança, a sua promessa, para que consigamos renovar as forças e continuarmos a caminhar. Mulheres mais velhas, existe um grande risco de gravidez, a sua estrutura física, a sua idade já não permite que elas concedam mais filhos. Essa era a situação, esse era o cenário de Sara. Ela estava, pela visão dos homens, limitada. Já não havia mais tempo. Mas para Deus não há impossível. Para Deus não existe impossível. E ela diz que a palavra que ela riu, ouvindo os anjos do Senhor falar. Sara riu, mas ela não fez isso em desobediência ou em afronta a Deus. Ela riu porque ela se sentia fraca, se sentia cansada de esperar, de aguardar, de ver a sua fé sendo provada e nada acontecia. Sara, como nós, temos limitações humanas e diante de uma situação difícil de ser superada, a nossa fé é colocada à prova por Deus. Não seria a primeira nem a última vez que Deus faria isso com ela e com Abraão. Assim também é com nossas vidas, somos colocados à prova todos os dias. Nossa fé é provada todos os dias. Não compreendia os sentimentos de Sara, mas compreende os nossos sentimentos do Senhor. Aos olhos da medicina não seria possível uma mulher de 90 anos dar à luz a uma criança. Não seria possível para a medicina, não seria possível segundo o conhecimento dos homens.
mas para Deus nada é impossível. O seu riso não era de desrespeito ou falta de temor ao Senhor, mas de uma mulher que há anos aguardava uma resposta de Deus, mas de uma mulher que há anos aguardava uma promessa de Deus, mas uma mulher que há anos estava lá numa posição de forte, corajosa, aguardando um milagre a chegar sobre a sua vida, de uma vida cansada, desgastada pelo sofrimento, pela dor, pelas acusações de outras pessoas, por ela não ser mãe. Mas Deus mudaria aquele cenário, como Deus mudará o cenário da sua vida. Não é diferente do passado, não é diferente de hoje. Aí diz o Senhor no versículo 13 a Abraão, porque se riu Sara, dizendo, na verdade daria a luz ainda, havendo já envelhecido. Ela é um questionamento natural do ser humano, porque tudo indicava para uma situação de impossibilidade dela dar à luz a uma criança, pela velhice, pela idade já passada. Mas havia uma promessa da parte do Senhor, como há uma promessa do Senhor para a sua vida, para a minha vida. Há uma promessa. Deus não condenou Sara, Deus não acusou ela de mentirosa, Deus não julgou a sua reação, porque Deus compreendia a sua dor e o seu desejo, como Deus compreende a sua dor e seu desejo. O versículo 14 nos renova o versículo 14, Deus renova com seus escolhidos a sua promessa. Renovou sobre a vida dela, como renovou sobre a minha vida. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Diz lá no versículo 14. Há alguma coisa difícil para Deus? Há algo impossível para Deus cumprir? Há algo impossível que Deus não possa fazer? A palavra diz a Sara que ela deu à luz a Isaac com 90 anos de idade. E morreu com 127 anos de idade. Ela viveu com aquele filho por 37 anos, gozando da felicidade da promessa do Senhor, daquilo que Deus havia prometido, porque tudo está debaixo do controle de Deus. Sara deixou um legado descrito no diário de Deus, descrito na Escritura. Nós temos que deixar um legado. Você, mulher de Deus, tem que deixar um legado escrito por Deus da sua vida. Não se esqueça da sua promessa. Foi difícil para Sara e para nós também é difícil quando esperamos uma resposta de Deus. Lembre-se das promessas de Deus e espere no Senhor o seu cumprimento. Não queira dar uma ajudinha, uma forcinha. Deus não precisa da nossa ajuda nem da nossa força. Também é difícil para nós. As promessas de Deus são reveladas e cumpridas no tempo dele, segundo a sua vontade e não a nossa vontade. Temos que esperar com paciência pelo agir de Deus. Ela ficou ansiosa e resolveu tomar uma atitude. Nós ficamos ansiosos, que vamos tomar algumas atitudes. Mas essas atitudes podem nos gerar experiências não muito boas. Porque Deus não precisa da nossa ajuda. Quaisquer que sejam as circunstâncias, o tempo é de Deus. E Deus tem o melhor no seu tempo. Quando estiver pensando em interferir ou ajudar a Deus para as coisas acontecerem mais rapidamente, lembre-se de Sara. Lembre-se de Sara. Nossa tentativa de querer acelerar o tempo de Deus pode gerar resultados desastrosos. Deus tem a sua própria agenda, Deus tem a sua própria data, Deus tem o seu próprio horário, estão definidos pelo Senhor e não definidos por nós. A vontade de Deus é definida por Deus no seu tempo e no seu momento. Então descanse em segurança naquele que tudo faz, naquele que nos ama, naquele que cumprirá as promessas sobre nossas vidas. Sara era mulher virtuosa, forte, corajosa, acompanhou seu marido, seu esposo Abraão, nas suas pelejas, no seu caminho, a qual Deus havia lhe mandado, e ela não desistiu. Mas houve momentos de fraqueza, mas Deus não a condenou, Deus não a julgou. Deus sabia das suas fraquezas e limitações, assim como Deus sabe das nossas. E lá no capítulo 17, versículo 15 e 16 de Gênesis, diz assim: disse também Deus a Abraão: a Sara, ou Saraí, tua mulher, já não lhe chamará Saraí, porém Sara.
Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos, e procederão dela. Olha a afirmação de Deus sobre a sua promessa, sobre a vida de Sara, que ela seria mãe de uma grande nação, que ela daria à luz na velhice a um filho, que ela receberia a bênção do Senhor, que teria o seu desejo realizado, que teria o seu pedido realizado, concretizado, que Deus não esqueceria dela, que Deus faria para ela muito mais do que ela tinha pedido ao Senhor, que ela seria mãe de grandes nações. Deus tem muito a nos entregar, Deus tem muito a trazer para nossas vidas, Deus tem muito a fazer em nossas vidas. Apenas aguarde e confie no Senhor. Seja uma Sara do Senhor. Tenha uma Sara do Senhor no seu coração, na sua vida. Saiba que Deus tem promessa e Deus vai cumprir a sua promessa em Cristo Jesus. Pai amado, querido Deus, obrigado por sua palavra. Obrigado, Pai amado, pela história de vida de Sara, Pai querido, uma mulher que enfrentou os seus medos, enfrentou as suas lutas, Pai querido, confiando no Senhor, Pai. Houve momentos em que o medo bateu ao coração, houve momentos em que o desânimo chegou, mas o Senhor trouxe o renovo, o Senhor trouxe a promessa, Pai. Assim como o Senhor traz sobre nossas vidas, Pai. Abençoa o teu povo, abençoa aqueles que estão assistindo a este culto, abençoa a tua igreja, Pai querido, para que a sua palavra se cumpra em nossas vidas, Senhor. É o que eu te peço hoje e sempre, que o grande amor de Deus, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, hoje e sempre. Amém.